Olá, bom dia. Eu sou a Luísa Duarte, eu faço mestrado em Clínica Odontológica aqui na UF. Hoje a aula é sobre materiais, técnicas de moldagem e registro oclusal em prótese fixa. Nós vamos seguir este plano de aula: definições, materiais de moldagem, requisitos, técnicas de moldagem, métodos de afastamento gengival e registros oclusais. Eu acredito que vocês já saibam diferenciar moldagem de molde modelo, mas vamos ver aqui na frente o conceito de cada um deles. O que são moldagens? São procedimentos clínicos em que se utilizam materiais e técnicas apropriadas com o objetivo de se obter os moldes dos arcos dentais. O que são os moldes? Os moldes são reproduções em negativo das superfícies dos dentes. Os modelos, então, são as reproduções, geralmente em gesso, das superfícies moldadas. Sobre o molde negativo se obtém o modelo positivo. Os materiais de moldagem que temos na odontologia são esses que estão disponíveis aqui na tela. Eles estão separados em rígidos, que são gesso solúvel e pasta zinco-eugenólica, termoplásticos, Godiva e cera, e os elásticos, que são os materiais que nós vamos abordar nessa aula. Hidrocoloide reversível, hidrocoloide irreversível, polissulfeto ou mercaptanas, poliéter, silicone de condensação e silicone de adição. Requisitos ideais dos materiais de moldagem. Idealmente, nós queremos que os materiais de moldagem respondam a todos esses requisitos, mas não temos nenhum que apresente todas essas características. Então, selecionamos de acordo com o caso qual material que vamos utilizar. Quais são esses requisitos, então? Esses materiais de moldagem, eles devem copiar com exatidão não só o preparo, como também todos os dentes do arco, para que se possa ter um modelo completo e fiel. Devem apresentar uma polimerização ou geleificação completa na boca em um tempo razoável. Devem apresentar uma fluidez ou consistência adequada à técnica empregada. Devem ter uma estabilidade dimensional durante e após a polimerização ou geleificação. Devem ser elásticos o suficiente para facilitar a moldagem de superfícies retentivas. Não devem ser tóxicos, irritantes ou aderir aos tecidos bucais. Devem ser insípidos ou ter sabor agradável. Devem ter um tempo de trabalho para a perfeita execução da técnica. Esta tabela do livro de prótese fixa do Pegoraro e colaboradores mostra alguns materiais de moldagem e suas características. Essa tabela nos ajuda na escolha do material para moldar o nosso paciente. Por exemplo, vamos ver o silicone de adição. É o que apresenta as melhores características e o custo é alto. Vejam também essa tabela no livro para conhecer melhor as características dos materiais de moldagem. Vamos lá, eu vou apresentar brevemente cada material elástico, sua manipulação e indicações. O hidrocoloide irreversível é o alginato. Vamos utilizar para sempre que pudermos optar por um material de moldagem que não reproduza tantos detalhes no arco dental. Por exemplo, quando a gente quer fazer obtenção de modelos de estudo em prótese parcial removível, em prótese total, moldeira de clareamento, entre outros exemplos.
Esse hidrocolloide irreversível, o alginato, ele tem essas características. Sofre cinérese e embebição, o vazamento do gesso deve ser imediato, baixa estabilidade dimensional, baixo custo e fácil manipulação. O alginato tem essa apresentação comercial, que é um pó que deve ser misturado com água. Deve ser misturado de acordo com a proporção indicada pelo fabricante. O material é colocado em moldeiras ou de plástico ou metálicas. A manipulação deve ser feita na correta proporção, manipulação vigorosa e colocar na moldeira e levar na região a ser moldada. Vamos falar agora do hidrocolloide reversível, o agar. O agar é o componente básico do hidrocolloide reversível. É um polissacarídeo derivado de certas algas marinhas e compreende cerca de 15% do material. Historicamente, esse agar foi muito utilizado. Ele necessita dessa máquina para tornar o hidrocolloide fluido e levar na área a ser moldada. Como vocês podem ver nessa imagem, o sistema ele apresenta essas moldeiras que ficam passando água para resfriar o material e não queimar o paciente. As características do hidrocolloide reversível. Sofre cinérese e embebição, o vazamento é imediato do gesso, é um material com baixo custo, necessita de equipamento especial, tem boa fluidez e excelente precisão. Aqui é uma moldagem realizada com esse hidrocolloide e a gente pode ver que tem os detalhes bem copiados. Polissulfeto ou mercaptana. A apresentação comercial é assim, em pastas. Com a manipulação dessas pastas, ocorre uma reação que libera calor. Com isso, sempre que houver calor e umidade no ambiente, vai acelerar a polimerização do polissulfeto. Há a formação de um subproduto, que é a água. Essa informação é importante, porque quando a gente tem uma formação de subproduto na reação, a estabilidade dimensional desse material é afetada. As características do polissulfeto: tempo de trabalho total longo, resistência ao rasgamento, boa reprodução de detalhes, baixo custo, tempo de vazamento até 1 hora, sabor e odor desagradável, estabilidade dimensional baixa e ele mancha roupa. Técnica de moldagem. Podemos usar o polissulfeto em moldeiras individuais ou para afastamento gengival, com fio retrator ou casquete de acrílico. Nessa imagem, vemos o casquete e as pastas. A manipulação do material. Como que é o escoamento desse material em boca na hora da moldagem. Como fica esse molde? Tem uma boa reprodução de detalhes. Agora vamos falar do poliéter. O poliéter, ele vem em tubos de base e catalisador, e também um cartucho dispensador do sistema Pentanix. Essa é a apresentação comercial do poliéter. Características: hidrofilia, tempo de trabalho 2 minutos, tempo de polimerização 6 minutos, alta rigidez, estabilidade dimensional, tempo de vazamento até 7 dias.
A técnica de moldagem. Moldeiras individuais ou de estoque, técnica do casquete e afastamento gengival com fio retrator. Aqui a gente tem uma moldeira individual e o adesivo. A gente passa esse adesivo na moldeira para o poliéter ficar aderido nela. E aqui o cartucho dispensador. Devemos colocar o material de moldagem na boca e na moldeira. Agora colocando na moldeira e levando em boca ou na região a ser moldada. E o molde fica desta forma. Silicone de condensação. Apresentação: tubos de base fluida, pote de base densa e o catalisador pastoso ou líquido. Essa é a apresentação comercial do silicone de condensação. A composição do catalisador é um éster orgânico e um óleo diluente. E essa reação de condensação tem a liberação do álcool etílico ou metílico. Características: hidrofobia, o tempo de trabalho 2 minutos, tempo de polimerização 4 a 6 minutos, boa reprodução de detalhes, alta resistência à deformação, vazamento imediato para não ocorrer alteração dimensional. Tem a liberação do subproduto, álcool etílico ou metílico. Colocamos a proporção de acordo com o fabricante. Base pesada e catalisador, mistura com as mãos e coloca na moldeira. Aqui a base fluida, espatula e coloca na seringa e coloca tanto no dente e tanto na moldeira. Podemos fazer de duas técnicas diferentes. A simultânea, que é a base pesada e leve e molda junto, ou então molda com a pesada, faz um alívio no molde e molda com a leve novamente. Aqui temos a visualização desse molde. Silicone de adição, polivinilsiloxano. Apresentação comercial: tubos de base e catalisador fluidos, cartuchos e dispensador, potes de base e catalisador densos. Apresentação comercial do silicone de adição, cartucho dispensador, uma outra apresentação comercial de outra marca, e aqui o molde com uma boa reprodução de detalhes. As características: estabilidade dimensional, excelente capacidade de cópia, resistência ao rasgamento, tempo de vazamento até 7 dias, vazar após 1 hora, porque libera o gás hidrogênio e dessa maneira a gente evita bolhas no modelo. O enxofre impede a polimerização do material. Então aqui tem que ter atenção com luvas de látex, porque impedem essa polimerização do material. E o custo é elevado. A técnica: base pesada e fluida. A base pesada na moldeira, coloca um rolopaque para criar esse espaço para posteriormente colocar a base leve. Aí você molda, tira o rolopaque, coloca a base leve na boca e na moldeira e molda novamente. Ó, o molde como é que fica? Tem uma ótima reprodução dos detalhes. Vamos falar agora de afastamento gengival. Nós realizamos o afastamento gengival para expor a terminação do preparo e também para controlar os fluidos gengivais.
O afastamento gengival, ele pode ser mecânico, com anel de cobre e Godiva, ou Köppen, químico, com soluções químicas, mecanoquímico, fio retrator com soluções químicas, e o cirúrgico, através da eletrocirurgia, curetagem gengival. A técnica mecânica, que é com anel de cobre e Godiva. Nós vamos afastar essa gengiva em torno do preparo com um anel de cobre pré-fabricado. E então colocamos a Godiva dentro, moldamos e conseguimos copiar bem esse término. Técnica do Köppen ou casquete. Mecanicamente, o casquete vai empurrar a gengiva. Aqui nós temos esse casquete, que pode ser feito com resina acrílica, ou então você pode duplicar o próprio provisório do paciente. Copiamos o dente com resina acrílica. E agora nós precisamos obter o espaço para o material de moldagem dentro do casquete. Vamos fazer os ajustes. Tiramos um pouco de resina na proximal, estava assim, ficou assim. E agora a gente vai aliviar dentro do casquete, deixando resina acrílica na região marginal para empurrar a gengiva durante a moldagem. Colocamos o material de moldagem dentro do casquete, ele vai escoar e a moldagem do término será feita. Aqui a gente tem a foto de um caso clínico. Temos um paciente com coroas provisórias nos dentes 11 e 12. O casquete coloca resina acrílica e molda o preparo. Faz os ajustes e o desgaste no casquete. Ele fica assim, com a porção marginal de resina acrílica, e no interior fica oco. Agora você molda e consegue o afastamento gengival mecanicamente. Encaixa esses casquetes no molde e vaza o gesso. Técnica mecânica ou mecânica química, com fio retrator. Aqui com 2 fios ou um fio. Os fios podem ser torcidos, trançados ou tricotados. Apresentação comercial dos fios. Quando embebemos o fio com soluções adstringentes ou vasoconstritoras, fazemos a técnica mecânica química. Solução vasoconstritora é a base de adrenalina. E soluções adstringentes podem ser de sulfato de alumínio até 25%, de cloreto de alumínio de 25% a 25% e sulfato férrico a 15%. Adstringentes. As soluções adstringentes promovem a contração dos tecidos por precipitação de proteínas da membrana celular, causando a redução do exudato, secreções e fluxo sanguíneo capilar. Fios de afastamento gengival. Técnica de moldagem. Com o fio único, a gente vai utilizar em tecidos sadios e firmes e sem sangramento. Com o fio duplo, a gente usa em sulcos propensos ao sangramento. Fio extra fino permanece no sulco durante a moldagem e o fio de maior calibre é retirado logo antes de realizar a moldagem. Nessa imagem, a gente tem a apresentação comercial e a espátula de inserção do fio afastador. Inserção do fio. Geralmente, começamos pela face proximal e depois encaixamos em torno de todo o dente. Primeiro fio roxo e depois o segundo fio mais calibroso, o fio verde.
Então fica assim o fio em torno do dente. Esse caso, o dentista colocou fio em todos os dentes superiores para realizar a moldagem. Afastamento gengival cirúrgico. Não é muito utilizado, porque pode causar sequelas, como a necrose óssea e recessão gengival. O cirúrgico, ele pode ser feito através da eletrocirurgia ou curetagem gengival. Nessa imagem aqui, a gente tem um caso que é um exemplo de aplicação clínica dessa eletrocirurgia. O profissional, ele cimentou um provisório desadaptado. Com isso, a gengiva invadiu o término do preparo. Então, o cirurgião dentista fez a eletrocirurgia para tirar essa porção gengival. A eletrocirurgia, ela corta e cauteriza a gengiva, sem sangramento. Então, a moldagem pode ser realizada nesta seção. Vamos ver agora os requisitos de um bom modelo. Não deve haver bolhas, especialmente ao longo das linhas de terminação dos dentes preparados. Todas as suas partes devem ser isentas de distorções. Os modelos devem ser desgastados para possibilitar o acesso ao encerramento das margens do padrão de cera. Registros interoclusais em prótese fixa. Os registros podem ser feitos em cera, silicone de adição, silicone de condensação, resina acrílica, poliéter e pasta de óxido de zinco e eugenol. O registro pode ser em registro cêntrico, em máxima intercuspidação habitual, MH, ou em relação cêntrica, RC. E também pode ser em registro excêntrico, que seria em lateralidade ou protrusão. As características ideais de um material de registro são pouca resistência durante o fechamento, rígido após realização do registro, mínima alteração dimensional, fácil manipulação e boa reprodução das incisais e oclusais. Registrar em RC ou em máxima intercuspidação habitual. Vai depender da estabilidade oclusal e da estabilidade de moldagem. A estabilidade oclusal é a estabilidade de oclusão do paciente. E a estabilidade de montagem é a estabilidade dos modelos de gesso quando posicionados simulando a oclusão do paciente. Vamos seguir a sequência de definir previamente a relação intermaxilar para as restaurações protéticas e depois definir a necessidade de algum artifício de registro intermaxilar. Montagem em MH sem registro oclusal. Nós vamos fazer quando a região que não oclui não atrapalha na estabilidade do modelo. Nós temos isso quando um ou dois preparos posteriores ou então preparos anteriores. Dessa forma, a gente tem a estabilidade oclusal e a estabilidade de montagem. Então, podemos montar em máxima intercuspidação habitual e dispensar o registro oclusal. Essa imagem aqui, ela nos mostra um dente posterior preparado e ele não influencia na estabilidade oclusal nem estabilidade de montagem. Então, para montar, a gente pode montar em MH e não precisa fazer o registro interoclusal.
Este caso aqui também dispensa o registro, porque são preparos anteriores que não interferem na estabilidade do modelo. Este paciente aqui, ele também não precisa de um registro. Pode ser montado em MH. Agora, vamos fazer o registro oclusal e vamos montar em MH ou em RC. Vai depender de cada caso. Vamos montar em MH quando o paciente tem estabilidade oclusal, mas não tem estabilidade de montagem. Isso ocorre quando dentes posteriores, preparos unilaterais, um quadrante somente. Ou então, dentes posteriores, preparos unilaterais e 2 quadrantes antagonistas. Nós vamos fazer o preparo desse registro oclusal em RC quando tivermos dentes posteriores preparados bilateralmente ou preparos posteriores preparados unilaterais, 2 quadrantes não antagonistas, porque desta forma não temos nem estabilidade oclusal, nem estabilidade de montagem. Aqui nós temos prótese fixa unilateral. Então, vamos montar em MH e vamos fazer o registro oclusal. Aqui, nós temos uma prótese fixa superior e inferior em quadrantes antagonistas, somente de um lado. Então, vamos montar em MH e vamos realizar o registro oclusal. Aqui é uma foto desse registro oclusal e no modelo. O registro oclusal sendo feito em 2 materiais diferentes. E agora o registro em relação cêntrica. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos registrar essa dimensão vertical de oclusão com os provisórios. Nós vamos desprogramar a musculatura do paciente com rolos de algodão, confeccionar o jig, manipular o paciente em relação cêntrica e fazer o registro interoclusal, preferencialmente com cera extra dura. Ó, aqui nessa imagem a gente pode ver que temos áreas edêntulas e não são antagonistas. Nós temos do lado direito e esquerdo. Aqui nós estamos desprogramando a musculatura com rolo de algodão. O paciente com o jig e o jig com o registro oclusal. O registro ficou desta forma. E agora o registro posicionado no modelo para a gente poder montar em RC. O paciente sendo manipulado em RC, sem contato posterior. E aqui a gente tem exemplos. Próteses fixas bilaterais. Vamos montar em RC, com o registro oclusal. Aqui, a cera devolvendo o contato oclusal. Uma foto lateral. E agora, no articulador. Falando brevemente sobre CAD/CAM, essa tecnologia possibilita o dentista a conseguir escanear o paciente
e trabalhar digitalmente no caso, e fresar o trabalho. Então, dispensa todas essas técnicas de moldagem que vimos durante a aula. A bibliografia da aula e muito obrigada. Eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas.